salve o colégio. Garotos, tudo bem? A gente vai estar dando continuidade ao conteúdo de vocês aí de geografia, né? Fazendo aqui a síntese do conteúdo, só concluindo, fazendo aí um fechamento aí do conteúdo do mês de maio, tá bom? Veja bem, a gente vai estar falando para vocês aqui, tá, nesse capítulo aí, sobre o crescimento da população brasileira, como aconteceu, quais os motivos, os principais motivos que levaram a esse crescimento desordenado da população brasileira nos grandes centros econômicos. Nós iremos fazer também uma síntese, tá, sobre o êxodo rural e os motivos que impulsionaram no período de uma seca terrível aqui no Brasil, mais assim, especificamente na região Nordeste, levou tantas pessoas a sair do interior e ir para os grandes centros econômicos. Nós vamos falar para você também sobre o inchamento populacional e também, de certa forma, a verticalização, tá? E outros processos que ocorreram por conta desse crescimento desordenado que aconteceu nos grandes centros econômicos do Brasil. Bom, para introduzir, a gente vai começar falando aí sobre a população brasileira, que apresentou intenso crescimento, principalmente a partir do início do século XX. Ó, então veja bem, a partir desse período aí, tá bom, do século XX aí, houve uma saída, digamos assim, muito grande de pessoas, um número muito grande de pessoas saindo do interior e indo para os grandes centros econômicos, como a gente viu, né? E essa saída de pessoas do interior para os centros econômicos foi caracterizado um período como êxodo rural, ou seja, saída de pessoas do campo e indo para a cidade. A quantidade de pessoas era tão grande saindo do interior que houve, digamos assim, um crescimento acelerado nos grandes centros, como cidades desenvolvidas, como São Paulo, tá, Belo Horizonte, enfim, vários lugares no Rio. Então forçou a cidade, a administração pública, a uma situação que não estava, digamos assim, preparado para lidar. Houve aí um inchamento populacional. Por quê? Porque não havia no centro da cidade lugar para comportar tanta gente. E aí forçou a uma verticalização, que na verdade verticalização é o crescimento, é o aumento do número de prédios nas cidades, tá? Verticalização é quando a cidade cresce em direção ao alto, ou seja, a quantidade de prédios, tá bom? Então assim, houve esse crescimento populacional desordenado, caracterizado como inchamento populacional, e automaticamente forçou a uma verticalização. Com a verticalização, mesmo havendo a verticalização acelerada, não foi suficiente para comportar tanta gente que chegava dos interior, surgiu aí as favelas, as pessoas começaram a ocupar o interior do centro da cidade, tá? Começou a procurar o interior das cidades e automaticamente elas, digamos assim, elas não encontrando áreas para ocupar e para habitar, elas foram forçadas a ocupar os morros no entorno da cidade, tá? E aí surgiram as favelas, lugares que, digamos assim, não era assistido pelo poder público, tá bom? E se você parar para observar, os motivos que a gente vai ver daqui a pouco do êxodo rural, um deles era isso, melhores condições de vida, tá? Saneamento básico, coisa que no interior não tinha. E aí de repente chegam nas grandes cidades em busca de trabalho, mas vão morar nas favelas, um local onde também não era assistido pelo poder público, embora bem próximo fosse, no centro, mas nos interiores, nas cidades ocupadas de forma irregular, tá? Como não havia, digamos assim, um preparo, uma estrutura, um plano original para aquela ocupação daquele lugar, às vezes o governo local não tinha como assistir essas pessoas, não tinha como desenvolver naqueles lugares os serviços mínimos de organização social. Porque, como vocês viram, a maior parte dessas cidades brasileiras, elas seguiam um plano original, ou seja, elas eram cidades planejadas. Mas com o inchamento populacional, a chegada de um grande número de pessoas, não havia um plano original que comportasse tanta gente. Então, assim, essas pessoas começaram a ocupar o interior, tá? Os arredores, os morros, terrenos irregulares e, digamos assim, locais impróprios, inadequados, e aí passaram a não ser mais assistidos pelo poder público, tá bom? Então, assim, elas deixaram uma vida difícil
e passaram a ter uma vida mais difícil ainda nos grandes centros. É claro que boa parte dessas pessoas conseguiram trabalho e conseguiram tocar suas vidas e permaneceram lá até os dias de hoje. Seus descendentes ainda estão nos grandes centros e uma vida tranquila. Tá? Veja bem, no Brasil as mulheres representavam 52% dos habitantes, enquanto homens representavam apenas 48%. Nós vimos também que isso aí se dava ao fator de que a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, tá, da família, dos afazeres de casa, e o marido saía para trabalhar. Trabalhava exaustivas horas, 8 horas por dia. E às vezes até ultrapassava esse limite quando fazia hora extra, tá, para ganhar um pouco mais. Então o que acontece? Esses homens, eles sofriam com vários problemas de saúde. Por quê? Porque se alimentavam mal, de forma, digamos assim, viviam uma forma muito forçada, um trabalho muito pesado. E aí esses homens morriam muito mais cedo. Às vezes no trânsito, tá? Eles sofriam acidentes e as mulheres não, as mulheres ficavam mais em casa. Então estava mais seguro, de certa forma, do que muitos homens. Então assim, o número de mulheres na sociedade era maiores, tá? Do que os homens. Veja bem, por muitas décadas a população rural, digamos assim, predominou no Brasil. A partir da década de 1970, tá? Ou seja, dos anos 70, a maior parte das pessoas que passaram a morar no espaço urbano, tá? Elas deixavam o campo e iam para o espaço urbano, para as cidades. Tá? E justamente na década de 70 foi quando houve o maior registro do êxodo rural. Veja bem, o êxodo rural, a partir da década de 1970, foi provocado principalmente pela mecanização do trabalho, ou seja, nós vimos que o campo passou, os grandes donos de roças, de fazendas, passaram a usar maquinário para fazer o trabalho. Então uma máquina substituía 100 homens. Então assim, 100 homens desempregados no campo, tá? 100 pais de família sem emprego por conta de uma máquina, porque só precisava uma pessoa para operar a máquina. Então assim, o desemprego no campo foi um dos motivos que forçou ao êxodo rural, tá bom? Outra coisa, a atração dos trabalhadores pelas fábricas em São Paulo, tá? E nos grandes centros econômicos do Brasil, ou seja, o interesse desses homens desempregados do campo em tornar-se operários nas fábricas, nas grandes cidades, tá? Nos grandes centros econômicos. Foi outro fator que contribuiu também para que houvesse esse êxodo rural. Outra coisa, tá? Que também motivou, tá? A busca por uma melhor qualidade de vida. No campo não tinha escolas, boas escolas, tá? Não tinha saneamento básico, não tinha hospitais, e aí esses motivos e outros mais, tá? Forçaram as pessoas a deixar o campo. Às vezes nem iluminação pública tinha, tá? Não tinha água encanada, as pessoas carregavam água dos açudes em latas que usavam na cabeça, tá? E levavam para suas casas. A vida era muito sofrida no campo. Então esses motivos contribuíram para que as pessoas deixassem o campo e fossem para a cidade. Chegando lá, foram expostos ou foram obrigados a viver em condições quase que iguais ou até piores do que viviam no campo. E por fim, tá? O aumento da população, tá bom? Veja bem, a população urbana, tá? O aumento da população urbana foi causado por muitos problemas nas cidades, como moradias inapropriadas, transportes coletivos ineficientes, entre outros motivos. Por muitas décadas, a população rural predominou no Brasil e a partir de 1970, a maior parte da população passou a morar no espaço urbano, ou seja, deixando o campo e ir para as cidades. E até os dias atuais, a população urbana compreende a maior parte da população brasileira. Tá? Só para você saber, hoje a quantidade de pessoas que vivem nas cidades é muitas e muitas vezes maior do que a quantidade de pessoas que vivem no campo. Por quê? Por conta desses muitos serviços que as cidades podem oferecer e que o campo às vezes não pode. Tá? Embora que no campo tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais, digamos assim, mais calma, mais sossegada. E para muitas pessoas o campo ainda é o melhor lugar. Mas infelizmente a grande maioria prefere viver no campo. Mesmo na correria das grandes cidades, as pessoas preferem deixar o campo e se dirigirem às cidades. Então, queridos, era mais ou menos isso, a síntese do conteúdo foi fechada aí, tá bom? Eu espero que não tenha ficado dúvidas sobre essa parte, tá, do conteúdo. E a gente está fechando aqui o conteúdo do mês de maio. Na próxima aula a gente envia para vocês aí também a revisão escrita, tá bom? Para que vocês vá copiando no caderno e possam ir botando em dias essas atividades. Na volta a gente repassa com vocês, corrige todas no quadro
e tira as dúvidas. Meus queridos, um abraço para vocês. Permaneça em casa, tá? Medida de segurança. E até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.